Olá pessoal, é bom ter vocês de volta para a nossa segunda aula da oficina de escrita criativa. Eu fiquei muito satisfeito com a participação na primeira e agora nós vamos dar continuidade. Como eu falei na primeira aula, essa oficina foi possível através de um edital do Governo do Estado através da Fundação José Augusto, na qual eles destinaram recursos para produções culturais de diversos tipos. Como eu já, como eu já havia falado na aula anterior, o objetivo principal dessa oficina é que todas as pessoas que participem sejam capazes, ao final de todas as aulas, de produzir um conto, tendo noção de várias técnicas, de vários conceitos que nós vamos abordar aqui. Por isso que é importante que, assim como eu já havia falado antes, que as pessoas, que os participantes leiam, que os participantes façam as leituras sugeridas, que eles busquem fazer as atividades propostas e esse segundo objetivo, o objetivo secundário, dependendo da vontade dos participantes, nós iremos publicar um livro com os contos produzidos durante a oficina. Eu vou estar sempre lembrando a vocês que os vídeos serão postados sempre nas quartas e nos sábados. E, como eu já havia mencionado antes, esse intervalo foi escolhido para que nós possamos cumprir o nosso projeto no prazo definido pelo edital. No vídeo anterior eu tinha mencionado sobre alguns quadrinhos, histórias que eu escrevia quando eu era criança. E eu trouxe alguns aqui. Não sei se vai dar para ver muito bem os detalhes, mas esse aqui é um quadrinho, digamos assim, que eu fazia quando era criança, sobre um detetive. Então eu pegava umas folhas de ofício mesmo e grampeava elas aqui. E aqui dentro eu ia fazendo desenhos e desenvolvendo histórias. Só uma curiosidade mesmo, já que eu tinha mencionado antes. Esse aqui é outro que minha mãe achou, ela guarda, na verdade. Pela qualidade dos desenhos, eu acredito que seja bem mais antigo que o outro, mas é interessante que, ao contrário do que aconteceu comigo, como eu havia dito antes, que eu acabei apagando várias coisas que eu tinha produzido, que vocês busquem manter, que vocês busquem preservar esses primeiros textos que vocês vão escrevendo. Se os, se os seus primeiros textos são esses agora dessa oficina, que vocês, mesmo que vocês não gostem, que vocês tentem manter eles guardados, porque isso vai servir no futuro para que vocês visitem esses textos novamente, leiam eles e possam perceber a evolução de vocês. Não se subestimem. Vocês vão ver que até mesmo ao chegar ao final da oficina, vocês vão perceber erros, digamos assim, vocês vão perceber que certas coisas que vocês faziam no início, nos primeiros textos, vocês não farão mais, vocês mudarão a forma com a qual vocês olharão para esses textos. Eu estou muito satisfeito com a participação do pessoal do grupo. Me mandaram muitas atividades do que foi proposto na aula anterior e eu vou até ler algumas aqui para vocês, vou comentar baseado no tema da aula anterior, que foi sobre criatividade. Lembrando, pessoal, que mesmo que você não tenha mandado o exercício da primeira aula, que você não tenha assistido ainda a primeira aula, que você não tenha realizado a leitura, que você esteja começando agora. Não importa, não tem problema nenhum. Vocês que estão assistindo, talvez você tenha vindo parar nesse vídeo aqui apenas por curiosidade, mas você ainda pode participar, ainda pode acompanhar as nossas atividades e participar
e eventualmente participar da publicação do livro. Eu acredito que é uma oportunidade muito boa. A oficina é gratuita, assim como essa publicação eventualmente será também, não custará nada aos participantes. Então, a todos que tiverem tempo e interesse de participar, chamem amigos que vocês conhecem, que gostam de leitura, que gostam de escrita. Às vezes a pessoa acha que não tem jeito para ser escritor, não tem jeito para ser tal coisa, para ser isso e ser aquilo, mas eu não acredito nesse tipo de coisa. O que eu acredito é que se a gente se interessa por algo, a gente senta, a gente busca aprender, a gente dedica tempo e a gente vai construindo aquele saber. Então, pessoal, eu estou aqui com alguns textos que eu imprimi do pessoal que me enviou e eu vou ler rapidamente e comentar, como eu já havia dito. Eu havia colocado um limite base de caracteres, de letras, para que vocês pudessem se basear ao escrever. Alguns escreveram um pouco menos, alguns até escreveram um pouco mais. Eu fiquei surpreso que alguns alunos já têm uma boa ideia do desenvolvimento da narrativa. Mas que isso não sirva mas que isso não venha a desencorajar os outros. Nós todos estamos aqui para aprender. Então, se alguns já começaram um pouco na frente do que os outros, não tem problema nenhum. A ideia é que todos, ao final, tenham o conhecimento básico suficiente para escrever um conto. Então, quem escreveu menos não está errado, quem escreveu mais do que o limite e se empolgou um pouco também não está errado. Eu não estou aqui para cortar as asas de vocês. Então, se a criatividade de vocês deixou que vocês escrevessem mais, tudo bem. Aqueles que talvez não tenham entendido ou que tenham ficado um pouco mais envergonhados, não tenham se soltado tanto, a gente também vai desenvolver isso, vocês vão ver que vocês vão conseguir. E eu vou até comentar sobre isso durante a leitura. Como eu havia falado com o pessoal no grupo, eu não vou citar o nome deles. Eu sei como é essa questão de ter vergonha de mostrar o seu texto para outras pessoas. Eu acredito que muita gente, apesar de ter já publicado o livro, eu mesmo tenho muita vergonha de mostrar o que eu escrevi para outras pessoas e sempre quando alguém vem me dizer que está lendo o meu livro, eu fico feliz, né? Mas ao mesmo tempo eu fico com aquela coisa na cabeça. O que é que será que a pessoa está achando? Será que ela não vai gostar? Será que... Mas isso é algo que a gente tem que ir perdendo aos poucos, porque essa vergonha até talvez seja um pouco útil para que nós possamos ter um pouco de autocrítica e saibamos analisar o nosso texto, saibamos revisar o nosso texto depois que escrevemos com humildade. Mas a vergonha em excesso ela vai nos frear, ela vai colocar uma barreira na nossa frente e vai impedir que a gente desenvolva o nosso conhecimento. Então, vamos nos soltar, vamos deixar a imaginação trabalhar e escrever nossas histórias, fazer nossas atividades. Esse primeiro eu creio que foi feito baseado no vídeo da praia, então é A Cidade Embaixo d'Água. O Wendel era um garoto que amava brincar na praia, mas não sabia nadar. Até que um dia uns valentões empurraram Wendel para dentro do mar. Como ele não sabia nadar, acabou se afogando. Wendel acordou em um lugar diferente do comum com uma garota, e ele perguntou: "Qual o seu nome?" E ela respondeu: "Lazuli." Até que Wendel percebeu que estava em uma cidade embaixo do mar cheio de prédios, e o que chamava mais atenção era o castelo. E perguntou: "Como faço para sair daqui?" E ela respondeu: "Quando o rei entrar, o portão irá se abrir e poderá fugir da cidade." E ele falou: "Tem que saber nadar?" Ela respondeu: "Claro que sim." Passou um tempo e Lazuli ensinou Wendel a nadar, e o portão se abriu com a chegada do rei.
E o Wendell não ia perder a oportunidade de sair da cidade. E falou, tchau, Lazuli. E ela respondeu, tchau, Wendell. E ele fugiu da cidade. Como eu já havia falado antes, esse aluno é um dos que já colocou diálogos, já desenvolveu uma história, né? Mesmo que eu tenha pedido uma sinopse, eu fiquei feliz de ver já esse desenvolvimento em alguns textos. Isso mostra a vocês mesmos como esse pensamento de que nós não temos ideias para escrever não pode se tornar algo que nos impeça de praticar, porque a ideia pode vir de várias formas. Um exemplo que eu gostaria de dar é sobre algo que às vezes me motiva a escrever também. Por exemplo, será que vocês nunca assistiram a um filme, a uma série, e vocês pararam e pensaram assim: nossa, não gostei de tal coisa, eu gostaria que essa história tivesse acabado de uma forma diferente. Eu não esperava que fosse assim. Se fosse eu teria feito tal coisa, eu não queria que tal personagem tivesse acabado casando com tal personagem, eu queria que tivesse acabado casando com outro. E isso é até uma coisa que gera as histórias chamadas fanfics. Quando um escritor pega, por exemplo, a história de Harry Potter e a história de Harry Potter como base, por exemplo, e vai escrever algo que não foi contado nos livros. A história se passa naquele mesmo universo do livro, mas a pessoa desenvolve uma história toda à parte e, e é muito interessante. É um exercício criativo também muito bom. E existem muitas pessoas na internet que leem fanfics, que escrevem fanfics. Eu mesmo já li várias. Depois temos a Casa dos Lutes. No interior da Inglaterra, na região dos Planaltos, vivia uma família de franceses que tinham migrado ilegalmente para a terra da família real havia 2 anos. Viviam de esconderijo em esconderijo. Quando alguém os descobria, eles se mudavam para não serem vistos novamente e mortos pela guarda britânica. Após serem descobertos pela sexta vez, o chefe da família, George Lutz, decide se mudar para a região dos vales, distante 30 léguas terrestres de onde moravam. Ao chegar lá, ocuparam uma casa abandonada que tinha no centro da cidadezinha onde passaram a morar. Com uma nova realidade e sem dinheiro para bancar os altos gastos que tinham, o único filho da família, William Lutz, decide ir trabalhar em uma fazenda próxima da cidade. Lá, recebia o suficiente para alimentar sua família durante todos os dias da semana. Certo dia, no caminho do trabalho, William foi raptado pela guarda do país e levado para o centro de detenção mais próximo dali. Dentro de uma sala de interrogatório, o comandante de operações migratórias, Stephen Gerald, perguntou: "Aonde mora, rapaz?" William, receoso em dar a resposta, respondeu: "Dai-me Dai-me certezas de que sairei daqui vivo, que lhe direi." Com raiva da imposição dada pelo jovem, o comandante ordenou que seus soldados matassem o pobre italiano. Rapidamente, William se levantou da cadeira em que estava e disse-lhes: Por honra à minha família, não lhes dou esse privilégio." Obedecendo à ordem do seu superior, os soldados britânicos mataram o pobre menino com 33 tiros de espingarda. Enquanto isso, na cidade, seu pai e sua mãe estavam aflitos pelo desaparecimento do filho. Sem ter nenhuma alternativa, eles desistiram da busca e se mudaram após 15 anos de intensa procura pelo seu primogênito. O seu pai, George Lutz, morreu 20 anos após o desaparecimento de seu filho, e a sua mãe, a senhora Lutz, morreu de tristeza pelas mortes ocorridas em sua família. Dizem os atuais moradores de Liverton, cidadezinha da região do Vale, onde a família morou e se deu o triste fim dela, que a senhora Lutz é vista até hoje rodeando a casa onde ficou escondida com seu filho e marido, procurando pelo seu primogênito que até em vida não conseguiu achar. Nesse aqui, como no anterior,
Também existe uma estrutura de início, meio, fim, um diálogo também, uma história bem curiosa, feita provavelmente a partir daquele vídeo da menina andando ao redor de uma casa, né? De uma mulher andando ao redor de uma casa, de uma propriedade. Nós já podemos ver aqui também, a criação de nomes dos personagens, assim como no conto anterior. Existe também uma referência, de certa forma, a uma época, a uma região onde se passa a história. Achei bem interessante. Então agora nós vamos ler um que foi um pouco mais curto, mas que, como eu falei antes, não tem menos valor. Mas eu gostaria de dar algumas sugestões, como algumas ferramentas que ele poderia utilizar para criar mais em cima do que ele já imaginou. Em uma bela tarde ensolarada, os irmãos Tobias e Aline decidem ir à praia para brincar com seu cachorrinho. Quando chegaram lá, se divertiram bastante, mas mal sabiam que existia um enorme segredo nas profundezas da praia em que estavam. Esse aqui também deve ter sido produzido com base no vídeo da praia, das duas pessoas brincando com o cachorro. Eu acredito que o anterior, talvez, o primeiro talvez tenha sido baseado eu acredito que talvez o primeiro tenha sido baseado não nesse, mas naquele da visão aérea da cidade costeira. Então, existem algumas perguntas que nós podemos fazer ao texto para que nós possamos adicionar algumas informações aqui. Como, por exemplo, como os irmãos chegaram à praia? Você poderia fazer, ou não, uma descrição de qual era a intenção deles, de um diálogo entre eles. Você poderia fazer uma descrição de momentos antes deles irem até a praia. Poderia criar um nome para o cachorro. Poderia falar sobre algo que aconteceu. Que poderia dar a entender que eles suspeitavam que havia alguma coisa. Poderia descrever, mesmo que os personagens não tivessem visto nada, não tivessem suspeitado de nada, alguma movimentação, alguma sombra, algum som que fizesse referência a esse enorme segredo nas profundezas da praia em que estava. Mas sim, o nome dos irmãos, a descrição de que eles eram irmãos no vídeo não dizia isso. E a existência desse segredo nas profundezas já é algo a mais. Então, também parabéns pela criação. O próximo também foi um pouco mais desenvolvido, como o primeiro e o segundo. Era para ser mais um final de tarde qualquer para Flora, uma garota jovem de apenas 19 anos de idade. Porém, o destino lhe trouxe surpresas. Enquanto caminhava pela areia da praia, um cachorro correu em sua direção, abanando o rabinho e dando pulinhos querendo brincar com Flora. A moça acariciou o cachorro que lhe parecia muito familiar. O dono do cachorro logo apareceu chamando pelo nome de Toby. Nesse mesmo momento, o olhar do rapaz se cruzou com o da moça, e logo ela se lembrou bem quem era o rapaz de seu cachorro. Aquele garoto era Jonatas, seu melhor amigo, que tinha a mesma idade que ela. Ela não o via há mais de 2 anos. A última vez que o vira e falara com ele foi na formatura do ensino médio, exatamente uma noite antes da partida de Jonatas para o Canadá, que acabou separando os dois. Ela ficou sem reação ao vê-lo ali na sua frente depois de tanto tempo. Ele lembrava dela? Deveria cumprimentá-lo como antigamente? Jonatas foi em direção a ela e lhe deu um grande abraço que a mesma retribuiu. Ele a tirou do chão e rodou com ela nos braços. Flora o agarrava com toda a força e, sem perceber, acabaram ficando com as pernas dobradas. Depois que Jonatas a colocou no chão, que começaram a conversar. Ambos não podiam acreditar que tinham se reencontrado ali na praia.
Toby ainda insistia em brincar com Flora. Flora se lembrava bem do cachorro do seu melhor amigo, que via todas as tardes quando ia à casa de Jonatas nos velhos tempos. Parecia que o tempo nem havia se passado entre Jonatas e Flora. Eles terminaram a tarde ali na beira do mar brincando com Toby e sua bolinha, jogando a bolinha um para o outro para ver se o cachorro conseguiria pegar. Será que os sentimentos de Flora iriam ressurgir de tanto tempo sem ver Jonatas? Eles teriam sumido completamente? Jonatas sentia o mesmo que Flora? Isso eles não descobririam naquela tarde. Então, esse aqui também é sobre o vídeo do cachorro na praia com o casal. E nós podemos perceber que existe uma adição de cenas por parte da pessoa que fez, do participante que escreveu. E são coisas, como eu havia pedido, que foram criadas que não estavam no vídeo. Então, assim como nas histórias anteriores foram criados nomes, foi criada uma relação entre foi criada uma relação entre as duas pessoas presentes no vídeo. Essa relação também era algo que não estava presente. Entrando também na mente dos personagens, o narrador descreve pensamentos de Flora, questionamentos que ela tem, e ao final existe uma frase que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, faz com que nós fiquemos nos perguntando o que seria. Nós ficamos nos perguntando, já que eles não descobririam isso naquela tarde, então quando? É algo interessante, é uma forma interessante de se concluir. Por último, também um texto um pouco mais curto, que diz assim: depois de um dia muito estressante, duas pessoas e um cachorro decidiram ir para uma bela praia. Os mesmos estavam brincando muito felizes, esqueceram de todos os problemas e aproveitaram a linda tarde. Parece que o cachorro seduziu todo mundo, atraiu todo mundo. Todo mundo ficou muito feliz com a cena do cachorro e a maioria decidiu fazer sobre esse vídeo. Interessante como as três pessoas tiveram ideias diferentes sobre o que é que aqueles dois estavam fazendo ali na praia com o cachorro. Um falou que eles tinham ido lá brincar, mas existia um segredo nas profundezas da praia que eles não conheciam. A outra participante focou no reencontro das duas pessoas e no sentimento que havia entre elas. E a terceira falou sobre a intenção das pessoas ao irem para aquele local, para relaxar depois de um dia estressante. Então, assim como eu dei algumas dicas para o participante que escreveu o outro texto sobre a praia, aqui também nós podemos fazer algumas perguntas caso desejássemos adicionar algumas informações, como por exemplo, o dia foi estressante, o dia foi muito estressante. O que aconteceu nesse dia antes dessas pessoas irem à praia? Poderíamos falar sobre algo que aconteceu nesse dia, que deixou essas pessoas estressadas. Então, poderia também ser narrado como elas saíram do trabalho e saíram de uma situação estressante e foram até a praia. Poderíamos falar um pouco também da própria praia, do cachorro, dar nomes a esses personagens. Poderíamos nos perguntar também, eles são irmãos, eles são casados, qual é a relação entre esses personagens? Seriam essas algumas das perguntas que nós poderíamos fazer ao texto para adicionar novas informações. Agradeço novamente pela participação de todos, pelo envio das atividades e espero que sigam motivados a continuar participando.
Como eu disse, é importante que a gente exercite a nossa criatividade, que a gente tenha ideias, mas ideia não é tudo. A ideia em si não é suficiente para que a gente escreva. Então, vamos seguir aprendendo mais, aprendendo alguns conceitos, algumas técnicas para que nós possamos ter mais consciência do que nós estamos escrevendo, do que nós estamos propondo e vamos falar sobre personagens. Ainda que a história seja apenas, por exemplo, de uma pessoa caminhando num campo e descrevendo o lugar, falando da beleza da paisagem, nós temos um personagem ali, que seria, no caso de uma narração em primeira pessoa, um narrador personagem. Mas o que, o que é comum nas narrativas é que nós tenhamos núcleos de personagens, e nesses núcleos de personagens nós, nós vejamos a narração da interação entre esses personagens. Temos que ter alguns cuidados, temos que ter alguns cuidados na criação dos personagens. Por exemplo, se o nosso objetivo não é se o nosso objetivo não é criar uma história exageradamente heróica, na qual existe um personagem perfeito, todo poderoso usa as suas que usa as suas forças para o bem, para salvar a todos, nós temos que observar que, ao criar personagens humanos, personagens mais realistas, personagens que, se nós temos o objetivo de criar personagens que se aproximem de pessoas reais, nós temos que nos atentar para as qualidades e os defeitos dos personagens. Personagens que não, personagens que não possuem nenhum defeito acabam passando uma imagem muito caricata, uma imagem muito surreal. Os personagens, por mais que nós muitas vezes nem percebamos isso, os personagens com defeitos muitas vezes são até mais carismáticos do que os personagens perfeitos. Nós muitas vezes nós muitas vezes nos identificamos muito mais com com o personagem distraído, com o personagem desengonçado, com o personagem atrapalhado, do que com aquele personagem que não falha nunca, que nunca faz uma piada, que nunca comete um erro. Aquele personagem que sempre faz o certo, que nunca conta uma mentira. E isso é algo bem curioso. Algumas outras coisas podem nos ajudar a caracterizar o personagem e torná-lo mais real, dar uma identidade a esse personagem para que nós possamos narrar as suas ações de forma melhor, narrar os seus diálogos com mais eficiência. Algumas coisas que influenciam nisso são, por exemplo, as características físicas do personagem, qual o passado desse personagem, quais são os seus objetivos. Nós podemos observar, por exemplo, em obras infantis, em desenhos animados, que existe um recurso muito utilizado que é o recurso do estereótipo. Esse é um recurso que deve ser utilizado com cuidado, porque o estereótipo ele nos ajuda a diferenciar personagens, a ter ideias de como criar personagens únicos. Mas, ao mesmo tempo, se usado de forma errada, o estereótipo pode acabar sendo racista ou xenofóbico, pode acabar se tornando algo ofensivo ao atribuir certas características negativas a um certo grupo de pessoas. É muito comum que nós vejamos, por exemplo, o personagem nerd, como assim é chamado em muitas obras, como aquele cara envergonhado, que não fala com ninguém, que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, que geralmente não cuida tanto da aparência. Esse estereótipo, ele não é que esse estereótipo não deva ser usado, mas nós devemos ter cuidado para não resumir o personagem só a isso, porque assim nós criamos um personagem
plano, um personagem muito raso, e ele acaba se tornando um personagem desinteressante por se tornar muito caricato, um personagem vazio, sem outros objetivos, sem outras características boas. É como se ele tivesse sido colocado ali à toa. Falando ainda sobre personagens, nós podemos classificar os personagens de acordo com a sua importância, digamos assim, com o seu desenvolvimento durante a história. Nós temos os personagens primários ou protagonistas, como são chamados geralmente em filmes, séries. Os personagens secundários ou coadjuvantes e os personagens terciários ou figurantes. Mas como definir se o personagem ele é primário, secundário, terciário? O que é que define isso? Bom, assim como a definição de conto, romance, novela, aqui também existe um limite variável, que um limite que não é rígido. Mas olhando para uma história, quando nós lemos uma história, nós podemos ver claramente aquele personagem que nos acompanha geralmente do início ao fim. Nós temos os outros personagens que nós temos os outros personagens que interagem de vez em quando com esse personagem que está sempre aparecendo. Às vezes pode haver também mais de um protagonista a história seguir a história seguir o caminho de duas ou mais pessoas, de dois ou mais grupos ao mesmo tempo, mas isso já é bem mais complexo. E nós temos também aquelas pessoas que aqueles e nós temos também aqueles personagens que aparecem uma vez ou que mesmo que apareçam mais de uma vez, eles têm uma participação muito limitada. Às vezes nós nem descobrimos qual é o nome dessa pessoa, qual é o nome desse personagem. No conto que eu passei para vocês lerem, que é o conto do Soldadinho de Chumbo, nós podemos perceber claramente que a história acompanha o Soldadinho de Chumbo do início ao fim. Durante essa história do Soldadinho de Chumbo, nós temos personagens que interagem com ele em boa parte da história, como por exemplo o Gêniozinho, que não vai tanto assim com a cara do Soldadinho de Chumbo. Nós temos a bailarina, nós temos o dono do boneco, nós temos os outros bonecos, nós temos os meninos também que encontram o soldadinho, nós temos a cozinheira e também temos o rato. Então, na minha opinião, nós temos o Soldadinho de Chumbo como protagonista, nós temos a bailarina, o gêniozinho e o menino como coadjuvantes, e nós temos os demais personagens como personagens terciários. Falando ainda sobre personagens, continuando a falar sobre personagens, nós temos também os antagonistas e os anti-heróis. Os antagonistas são aqueles personagens, como o Gêniozinho na história do Soldadinho de Chumbo, os quais os objetivos se opõem aos objetivos do protagonista. Então, por haver esses objetivos opostos, haverá um conflito entre eles que será geralmente o momento principal da história, no qual ou os objetivos do antagonista se sobrepõem aos do protagonista e nós temos um final ruim, ou um final no qual os objetivos do protagonista se sobrepõem aos objetivos do antagonista, ou então os objetivos do antagonista mudam quando ele percebe seu erro, algo assim, e nós temos uma vitória do protagonista. O anti-herói ele já é um conceito que trata sobre um personagem de moral duvidosa, um personagem que até age para o bem, mas ele tem uma certa forma de agir que não remete ao estilo heróico tradicional. Como, por exemplo, eu trouxe esse livro aqui para ilustrar, vocês veem que eu falo muito sobre o livro do Harry Potter, o personagem Severo Snape. Ele tem umas atitudes muito questionáveis. Para alguns ele pode até ser considerado como um herói, talvez, mas nós também
mas muitos também o classificam como um anti-herói, porque em alguns livros em alguns livros o grupo do Harry Potter chega até a cogitar que ele seja o vilão, que ele seja a mente por trás de todas as coisas ruins que estão acontecendo, e depois eles descobrem que isso não é verdade. Então, a nossa atividade dessa vez será para que vocês escolham dois personagens, cada um de um filme diferente que vocês gostem, e eu quero que vocês me digam por que vocês gostam desses personagens. Tentem identificar uma qualidade, ao menos, um defeito desses personagens. Eu quero que vocês digam em poucas palavras qual o objetivo que vocês acham que esse personagem tem e se vocês acham que ele é um personagem primário, secundário ou terciário. Eu acredito que eles serão primários ou secundários porque geralmente os terciários não aparecem o suficiente para que se possa saber tanta coisa assim sobre eles. O envio vocês farão da forma como vocês fizeram da outra vez, ou no grupo ou então individualmente para mim. E a sugestão de leitura é o Relógio de Ouro de Machado de Assis. Eu vou disponibilizar para vocês tanto o PDF, é uma história em domínio público, então eu posso divulgar para vocês. Também eu vou disponibilizar um link do YouTube com um audiolivro. Então vocês podem ou só ler, ou só escutar o audiolivro, ou vocês podem ler enquanto escutam. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. O próximo vídeo será publicado no sábado, então eu peço que vocês tentem enviar as respostas até a sexta-feira para que eu possa analisá-las como eu fiz aqui com as atividades da primeira aula. Obrigado pela participação de todos mais uma vez, aos que assistiram até aqui, muito obrigado. Como eu havia dito, algum amigo de vocês que gosta de leitura, que gosta de escrita, alguém que vocês acham que poderia gostar dessa oficina, então chame eles para fazer a oficina com vocês. Vai ser mais divertido para vocês, a gente vai ter mais coisa para analisar, a gente vai ter um grupo maior, vai nos ajudar também na publicação do livro. Quem tiver ainda com vontade de participar, estiver com vergonha, não sei, entre no grupo do WhatsApp, entre em contato comigo e a gente se vê na aula que vem. Até a próxima.